Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, minha boa madrugada, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não tem acaso, para Deus não tem destino, para Deus existe Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo, porque Deus tem algo para palestrar no teu coração, e você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, você vai sair cheia da glória e cheia da graça do Senhor. Amém, meu querido e minha querida? Eu já quero chegar profetizando sobre a sua vida. Eu já quero chegar profetizando que todos aqueles, sabe, que te desmereceram, que não deram nada por você, tem alguma coisa no meu olho, que não deram nada por você, que falaram que você não ia chegar a lugar nenhum, ouviram que você ia chegar a algum lugar e embarcaram, sabe, a sua chegada, no nome de Jesus. Todas essas pessoas vão ter que olhar a sua vitória, porque eu profetizo vitória sobre a tua vida hoje, eu profetizo o novo de Deus sobre a tua vida hoje, eu profetizo o haja de Deus sobre a sua vida hoje, no nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Quero estar te convidando para orar, porque a oração abre os céus ao meu e ao seu favor. Vamos orar no nome de Jesus? Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença. Senhor, viemos diante de Ti como pó, como cinza, como nada que somos, para te pedir perdão pelos nossos pecados, palavra, atos, pensamento. Senhor, toma essa live nas Tuas mãos, toma essa mulher que me ouve nas Tuas mãos, esse homem que me ouve nas Tuas mãos. Repreenda todo laço, todo embaraço, toda a fúria do adversário, Senhor, contra essa mulher, contra esse homem, no nome de Jesus. Pai, eu coloco nas tuas mãos, entra com a tua glória, entra com tua majestade, coloca o que está fora do lugar, tu coloca no lugar, repreenda todo o mal, é o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, amém e amém, amém, meu querido, amém, minha querida, seja abençoado, seja abençoada no nome de Jesus. Se você é novo ou nova no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é pastora Magna Vasconcelos. Tem um canal aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Kawai, para honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se você é novo ou nova no canal, não é inscrito, corra aqui embaixo, está escrito inscreva-se. Se inscreva, ativa o sininho, já compartilha no nome de Jesus, porque aqui tem vídeo de segunda a sábado para honra e glória do Senhor Jesus. Tá bom? Então, já deixa o seu likezinho, que é muito importante. Toda vez que você deixa o seu like, é você falando para o YouTube que é um vídeo com conteúdo, e o YouTube passa por feed de outras pessoas. E você me ajuda a evangelizar. O Senhor me levantou neste tempo para evangelizar e levantou você para vir comigo. Então, vem comigo e me dá a mão no nome de Jesus. Me dá a mão e vamos lançar as redes mais longe, no nome de Jesus. Amém? Então, faça a obra do Senhor. Esse aqui, ó, que você está vendo balançando o celular, é um instrumento do Senhor, tá? Para você evangelizar. Ele é um instrumento também do maligno, porque o maligno também faz muita coisa para as pessoas arrancarem a sua própria vida através do celular. E você não, você está compartilhando um vídeo que vai salvar vidas. Então, em nome de Jesus, compartilha, no nome de Jesus. Amém? Me ajuda a evangelizar, a salvar pessoas. Amém, meu querido e minha querida? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, eu quero deixar meu agradecimento aqui. Eu tenho pedido cadeiras e as cadeiras têm chegado para a honra e glória do Senhor Jesus, né? A Alcilene doou 4 cadeiras, Alcilene, que Deus abençoe a tua vida poderosamente no nome de Jesus. O pastor Diego também doou mais 4 cadeiras. Então, que o Senhor abençoe a sua vida no nome de Jesus. E para você, meu querido que me ouve, gosta do meu ministério, confia no meu ministério, aqui tem o culto da vitória e é aqui no meu quintal. Então,
tem estado muito cheio e as cadeiras não estão dando vazão. Então, por isso que eu estou pedindo cadeira. Você que tem cadeira em casa, que pode doar. Pastor, eu não tenho, mas eu quero comprar e doar para a senhora. Como é que eu faço? Entre em contato conosco através do Instagram, Pastora Magna Vasconcelos, tá? Ou vem assistir o nosso culto no nome de Jesus. Vem, você é o nosso convidado, tá? No nome de Jesus. Então, abra sua Bíblia. Eu já quero agradecer. Muito obrigada às pessoas que estão doando, tá? Muito obrigada mesmo. Por quê, gente? Porque tem idosos que ficam em pé, pessoas enfermas que vêm atrás de oração, ficam em pé, crianças, mulheres com crianças no colo. Então, é tudo para obra. Entendeu? E quando você dá algo para Deus, Deus não deve nada para você, tá? Tudo que a gente coloca no altar do Senhor, o Senhor nos dá 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes mais, tá? Então se lança na obra, me ajuda no nome de Jesus e vamos fazer a obra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 11. Vou botar meu óculos aqui, eu acho que eu tô com um grau mais forte do que está o meu óculos, mas vamos lá. O título é Jetifé livra os israelitas. Era então Jetifé, Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jetifé. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e quando o filho dessa ficaram adulto, expulsaram a Jetifé. E lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque não és filho da nossa mãe. Então Jetifé fugiu diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jetifé e saíram com ele. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jetifé na terra de Tobi. Amém? Até aqui no nome de Jesus. A palavra diz que Jetifé era filho de Gileade, mas ele era filho também de uma prostituta. Então, o texto nos dá a entender que ele criou Jetifé, né? E após a morte dele, os irmãos expulsam ele. Porque não ia expulsar Jetifé com Gileade vivo. Então, provavelmente, na hora da divisão da herança, eles expulsaram um irmão, tá? Alguns historiadores vão dizer que na hora da divisão, na hora que é feita a divisão, principalmente por ele ser o mais velho, ele foi expulso porque não era filho da mesma mulher. Ele era filho de uma prostituta. Então eles alegaram isso. Olha, você é filho de uma prostituta, não é filho da nossa mãe, você não terá parte aqui. E Jetifé não briga, Jetifé podia. Porque aqui estava no tempo dos juízes, ele podia levar até juízo, isso para que você fosse julgado a causa dele, né? Mas ele simplesmente se retira e vai embora. Porque tem algumas situações na nossa vida, meu querido e minha querida, que não vale a pena a gente bater boca, não vale a pena a gente se estressar, não vale a pena. Eu sempre falo aqui que a palavra de Deus diz que Deus é o dono da guerra. Se ele é o dono da guerra, para que eu vou fazer uma guerra? Se ele já é o dono da guerra, é ele quem faz, é ele quem começa, é ele quem termina a guerra. Então Gileade simplesmente, Jetifé simplesmente sai e vai para a terra de Tobi e começa a refazer a vida dele ali. E fala ali que homens levianos se juntam a ele. Então, provavelmente, ele fez um micro-exército ou um exército. Você está entendendo? Porque no começo do texto fala que ele era homem valoroso, então ele era valente. Ele não era medroso, né? Ele não tinha medo. Então ele era aquele homem, sabe, que não fugia da peleja. Diferente dos irmãos que eram gananciosos, porque quando o pai morre, eles só pensam no dinheiro. Então Jetifé refaz a vida dele em outro lugar. Só que a palavra diz que se levanta
os Amonitas contra o povo de Israel. Porque presta bem atenção. Lembra que eu falei que Deus é o dono da guerra? Então não precisa a gente fazer guerra. Deus levanta inimigos para combater os nossos inimigos. Aí os nossos inimigos acabam esquecendo da gente, porque eles têm que combater outros inimigos. Então a minha função e a sua função, diante de uma perseguição, diante de um abandono, sabe? Diante de alguém que nos persegue, diante de alguém que tirou o nosso direito, diante de alguém que quer o nosso mal, é simplesmente orar. Sabe? É simplesmente colocar na mão do Senhor. É tirar a Jetifé como exemplo, sabe? Seguir a vida. Se você saia, se puder, saia até do lugar onde você está e vá para outro lugar. Se aquele lugar tem contenda, se aquele lugar tem guerra, se aquele lugar tá tudo de cabeça para baixo, se você ficar, vão te matar. Porque se Jetifé aqui fizesse pé que ele queria parte, entendeu? Sabe lá o que os irmãos iriam fazer com ele. Então tem algumas situações na nossa vida que a gente tem que aprender o momento da gente se retirar. Então eu aprendo com esse texto que alguns momentos da minha vida parece até que eu vou perder. E as pessoas até vão achar que eu vou perder porque eu estou me retirando. Entendeu? Porque estou saindo. E muitas das vezes o inimigo até vai se vangloriar com a sua saída, porque você saiu e ele venceu. Entendeu? Mas eu conheço um Deus, e você também conhece um Deus, que diz que ele é o dono da guerra. Então eu não sou a que cria contenda, eu não sou a que crio confusão. Eu sou aquele que saio da contenda e saio da confusão. Porque se tem contenda ali e se tem confusão ali, aquele ambiente não é para mim. Porque há demônios atuando naquele lugar. Entendeu? Há demônios influenciando pessoas para te perseguir. Há demônios influenciando pessoas até para tirar a tua vida. Então, tem situações e tem lugares que a gente vai ter que se retirar. Lembra que Davi, quando Saul começa a perseguir Davi não fica para combater Saul. Davi foge. Porque tem momentos da nossa vida que a gente tem que se retirar de lugares. Porque quando a gente se retira, Deus age ao nosso favor. Não é, fez comigo, eu faço também. Eu rodo logo a baiana. Querido, se você roda a baiana, você não é crente. Crente não roda a baiana. Quem roda a baiana não é crente. Crente se retira e vai orar. Crente se retira, sobe o monte. Crente se retira e começa a jejuar. A nossa batalha é no joelho. A nossa batalha é na oração, a nossa batalha é entregando na mão do Senhor Jesus, sabe? Eu costumo falar que eu sou queridinha de Jesus, porque fez comigo, meu querido e minha querida, você pode ter certeza que eu vou levar para o joelho. E eu vou contar para Deus como se Deus não tivesse visto. E olha que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Ele viu o que fizeram com você. Mas eu vou contar para Deus: Senhor, fez isso, falou isso. Senhor, tô machucada. Senhor, tô ferida. Senhor, o que que eu faço? Senhor, me dá uma direção. Senhor, ser comigo. Você tá entendendo? Então, meu querido e minha querida, a gente tem que entender que em alguns momentos a gente tem que se retirar de algumas situações. E aqui Jetifé entendeu que era o momento dele se retirar, não era o momento dele bater boca, não era o momento dele brigar. E talvez você esteja como Jetifé. Talvez estão te perseguindo, estão te caluniando, estão levantando falso contra você, estão tirando o seu direito de herança. E você, meu querido e minha querida, sabe, tá desesperado, tá batendo boca, tá discutindo. Não, seja como Jetifé. Tá entendendo? Se retire, vai orar. Jetifé aqui, ele se retira e vai fazer outra vida, vai recomeçar a vida dele em Tobi. Mas eu tô te ensinando a se retirar e orar. Porque quando você tem acesso ao céu, o seu inimigo, querido, é ele que fica desbaratinado com a força da mão do Senhor. A palavra de Deus fala que Deus pega o oceano na palma da mão.
Moisés vai dizer que Deus assoprou o vento do Oriente das narinas do Senhor e abriu o mar em duas partes. Então, meu querido, leve a sua batalha, a sua luta, a sua injustiça que fizeram com você para Deus. Ah, pastora, mas fizeram comigo e eu vou fazer também. Não, não. Ó, pessoas, crente não se vinga. Crente ora. Crente não resmunga, crente ora. Crente não bate boca, crente ora. Crente não se vinga, crente ora. Você tá entendendo? Crente não fala palavrão, crente fica em silêncio. Então, em nome de Jesus, se você está vivendo esse momento que Jefté estava vivendo, um momento de injustiça, e eu sei o que é um momento de justiça, porque eu já sofri injustiça. Eu já tive que sair de um local chorando. Você tá entendendo? Já tive que sair de um local, bati. A palavra de Deus fala o quê? Quando você não tá bem no lugar, não te aceitam naquele lugar, bate a poeira da sandália dos seus pés, saia dali e nunca mais volte àquele lugar. Você tá entendendo? Eu já saí de lugares que eu fui injustiçada, fui humilhada, fui perseguida. Mas eu não bati boca, eu não fiz nada, eu tinha tudo para bater boca, tudo para fazer, para, como diz o povo, rodar a baiana. Mas eu sou crente, crente não roda baiana, crente ora. Ah, pastora, mas não aconteceu nada com fulano, com ciclano na hora certa, no momento certo. Deus é o justo juiz, ele é o dono da balança. Se ele achar que tem que apertar, que tem que fazer, que tem que acontecer, entendeu? Que tem que me justificar, é com ele. Por que eu não fico em ambientes assim? Porque quem fica mal sou eu, quem fica mal é você. Depois, quem não dorme na noite é você. Quem infarta não é quem te feriu. Quem infarta é você. Quem tem que ficar à base de calmante é você. Quem tem que ficar, você está entendendo? Que fica com a mente que não para, não consegue dormir é você. Porque quem te fere, quem te humilha, quem te pisa, vai dormir tranquilo, querido. Porque na cabeça daquela pessoa, aquela pessoa conseguiu o que ela queria. É vitória para ela. Você está entendendo? É vitória para aquela pessoa. Mas lembra de Saul? Saul achou que ele estava vitorioso acima de Davi, mas Deus levantou um inimigo para Saul. E o que acontece com Saul? Saul se mata. Então, o inimigo, ele mesmo vai morrer com o próprio veneno dele, porque serpente acaba picando a própria serpente. Entendeu? Quando você coloca duas serpentes num vidro e depois fecha elas lá dentro e sacode aquele vidro, elas vão se matar. Então, Deus é aquele que coloca a serpente em vidro e ele mesmo sacode o vidro. Então, em nome de Jesus, eu e você não precisamos fazer nada. E Deus é tão justo, justo, a palavra diz que ele é o justo juiz, que Deus levanta os filhos de Amon contra o povo de Israel. O que acontece? Eles não têm como lutar. Mas lá em Tobi havia um homem guerreiro, havia um homem, sabe, temente ao Senhor, e um homem que estava com um exército, que era Jefté. Então os anciãos da cidade vão pedir ajuda a Jefté. Então, meu querido e minha querida, acalma o seu coração, porque quem te feriu, quem te humilhou, quem te maltratou, ainda vai bater na sua porta pedindo a sua ajuda, porque, pastor, é praga isso? Não, isso não é praga. Isso é a lei da semeadura. Entendeu? Isso é Deus, porque Deus ainda é o justo juiz. Então, se você foi injustiçada, se você foi injustiçado, se você foi perseguido, foi humilhado, não faça nada. Só se retire para você não ser mais pisado e não ser mais humilhado, não fazerem você de capacho. Só se retira do ambiente e coloca na mão do Senhor, que no momento certo, na hora certa, Deus vai te justificar. Lembra que eu falei de Saul aqui? Deus levanta os filisteus contra Saul. Saul vê que ele vai morrer, ele se mata. E quem é que sobe ao trono em seguida? É Davi. Então o que é seu, vai chegar na sua mão. Não precisa você fazer nenhum movimento brusco. É só você fazer como Jefté, se retirar. E se retira em silêncio. E muitas das vezes a gente vai se retirar chorando. Eu, quando me retirei chorando.
Entendeu? Então não tenha medo, não tenha vergonha. Ah, porque eu estou saindo daqui humilhado, porque eu estou saindo daqui pisado. Não, porque Deus é o nosso justo juiz. Na hora certa, no momento certo, é Ele que vai nos justificar. É Ele que vai tirar a máscara, é Ele que vai mostrar quem é quem. É Ele. Não cabe a mim e a você tentar tirar a máscara de alguém, porque às vezes a gente quer tirar a máscara da pessoa para mostrar quem é que aquela pessoa é e a máscara não sai. Tá tão grudada nela que não sai. Entendeu? Ninguém vai acreditar em você. Mas quando aquela pessoa se acha que ela já conseguiu, que ela já tomou posse de tudo, que está tudo ali, ela mesmo tira a máscara para ela descansar. E quando ela tira, todos veem. Então, em nome de Jesus, tá? Deixa que Deus tire a máscara de quem te feriu, de quem humilhou, de quem te pisou, porque o Senhor é o justo juiz e ele não tem culpado por inocente, meu querido. Então, não precisa você querer se justificar, não precisa você querer se defender, só saia do ambiente, tá? Davi teve que sair, não só sair de um ambiente, como se fingir de doido. Já preguei aqui isso aqui várias vezes. Tem ambientes que a gente tem que sair, não só sair, dar uma de maluco. Davi, para não ser morto pelos filisteus, até baba ele deixou cair, arranhou as portas para que o rei pensasse que ele estava doido. Entendeu? Então tem situações que a gente tem que sair para a gente não morrer. Entendeu? Eu conjecturo se Jetifé fica aqui, provavelmente os irmãos iam armar emboscada para ele, porque lembra de José do Egito, os próprios irmãos tacaram José na cova. Então, às vezes, temos que sair de alguns lugares. E, irmãos, vamos sair sim com ar de perdedor. Vamos sair sim chorando. Mas, querido, não se preocupa não, tá? A nossa lágrima está semeando as nossas orações. E Deus é aquele que nos justifica. Aqui os anciões pedem para Jetifé voltar. E Jetifé fala que ele quer voltar, mas ele quer voltar como líder. Você está entendendo? Então Jetifé não volta de qualquer jeito. Jetifé volta por cima. Então, quem te humilhou, da onde você teve que sair corrido, da onde que você teve que sair humilhado, ele mesmo vai mandar te chamar. Porque Deus vai fazer um reboliço lá naquele lugar que vão mandar chamar você, vão precisar da tua ajuda. Então, em nome de Jesus, meu querido e minha querida, levanta a tua cabeça. Não se preocupa com quem te humilhou, porque quem pisou, quem tomou o que era seu, coloca na mão do Senhor, porque Deus é aquele que bate o martelo ao nosso favor. Você está entendendo? Só faça como eu, leva para o joelho, coloca na mão do Senhor, porque Deus é quem nos justifica, Deus é quem te vinga, é Deus. Ele é o justo juiz, gente, ele é o vingador. Então não precisa eu e você fazer nada, basta eu cuidar da minha saúde e eu cuidar da minha saúde mental. Porque quando você sai de uma batalha, você sai com a sua saúde mental debilitada. Você sai magoado, você sai magoada, você sai fragilizado. Entendeu? Aí entra uma outra coisa. Sabe que Satanás vai tentar colocar na gente o rancor e o ódio. Isso a gente não pode deixar. Nem o rancor e nem o ódio. A gente não pode deixar Satanás colocar espírito de vingança em nós, espírito de rancor em nós, espírito de ódio em nós. Não, nós temos que liberar o perdão. Aí eu já abro uma outra porta para você, né? Porque o perdão não é fácil liberar. Então você que precisa liberar o perdão para alguém, porque como é que Deus vai te justificar se tem ódio no teu coração? Como é que Deus vai lá e fazer justiça ao seu favor se você mesmo está cheio de rancor, está cheio de ódio? Então começa a pedir a Deus para tirar a mágoa do seu coração, para tirar o rancor do seu coração, porque quem vai fazer, sabe, quem vai te fazer, quem vai te justificar, quem vai colocar o que está fora do lugar no lugar é Deus. Então a mim, a você, cabe liberar o perdão, sabe? Cuidar da minha saúde, do meu corpo e da minha saúde mental. Porque quando você tem raiz de ódio dentro de você, raiz de rancor e raiz de falta de perdão, tem uma doença chamada câncer que dá na gente. Né? Se você jogar aí no Google, você vai ver que um dos principais motivos do câncer é raiz de amargura. Então,
Eu não posso ficar com raiz de amargura, você não pode ficar com raiz de amargura. Entendeu? Então, meu querido e minha querida, a gente tem que aprender com Jetifé, tá? Perdoar. Então, perdoar quem nos feriu, perdoar quem nos perseguiu, perdoar quem nos humilhou, porque a vingança vem do Senhor. Deus vai tratar com aquela pessoa. Eu preciso estar bem comigo. A minha saúde tem que estar bem, o meu coração tem que estar bem, a minha alma tem que estar bem. Porque se a minha alma está abatida, sabe, a minha imunidade vai cair. Você já reparou que quando acontece algo com você e sua alma fica abatida, começa a aparecer pequenas enfermidades? É uma gripe, é um resfriado, é uma dor na coluna, não sei o quê, porque o teu corpo sente, o teu corpo somatizou aquilo. Entendeu? Então, quando a alma está abatida, o teu corpo somatiza doenças. Então, eu e você não podemos nos abater por conta de quem nos feriu, por conta de quem nos humilhou, por conta de quem armou tudo e nos botou para fora. Não, 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 não. Nós temos que estar de pé, temos que estar com a alma boa, com o coração bom e com a mente boa. Então, em nome de Jesus, como eu gosto de trabalhar com profeta, e você é profeta, então hoje você vai liberar o perdão para quem te humilhou, quem te feriu, quem te magoou. E você vai colocar nos comentários, mas não é só colocar, sabe? Não é só falar, é liberar daqui do peito, do coração. A Bíblia fala que o coração está aqui. Então, é liberar daqui. Então, em nome de Jesus, comece a liberar o perdão. E você já vai começar a profetizar. Eu libero perdão sobre fulano de tal. Entendeu? Começa a falar aí, você fala o nome da pessoa aí, tá? Eu libero perdão para fulano de tal. No nome de Jesus. Eu libero perdão para fulano de tal. No nome de Jesus. Eu libero perdão para fulano de tal. No nome de Jesus. E nos comentários você vai colocar assim: não vai ficar raiz de amargura em mim. Profetiza aí, tá? Não vai ficar raiz de amargura em mim, porque eu já liberei o perdão. Não vai ficar raiz de amargura em mim, porque eu já liberei o perdão. Não vai ficar raiz de amargura em mim, porque eu já liberei o perdão. Porque quando você libera o perdão, querida e querido, a raiz de amargura se desfaz. Você não fica doente. Então, comece a entregar na mão do Senhor. E se preocupe com a sua alma ferida, a sua alma batida. Começa a orar em prol da sua vida. Começa a jejuar, jejum em prol da sua vida, porque palavras matam. Hoje em dia, pessoas estão matando pessoas com isso aqui, ó, com a língua. Palavras matam. Então, em nome de Jesus, tá? Faça jejum pela sua vida, você que não está conseguindo liberar o perdão. Faça jejum pela sua vida, no nome de Jesus, porque Deus tem algo grande com você. Mas para acontecer o que Deus tem planejado para acontecer, o perdão tem que ser liberado. Para Deus fazer até justiça ao seu favor, o perdão tem que ser liberado. Então, em nome de Jesus, a justiça foi feita na vida de Jetifé porque o perdão foi liberado. Então, aprenda que com as pessoas que nos maltratam, que nos ferem, é com o Senhor. Eu só tenho que liberar o perdão para ela, seguir em frente, sair do ambiente, porque quanto mais eu fico no ambiente, quanto mais essa pessoa vai me ferir. Sabe? Porque tem pessoas que gostam de ferir outras pessoas. Elas ficam felizes com isso, mas Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne, é contra principado e potestade da região celestial. Há um demônio, tá? Influenciando aquela pessoa. Claro que nós não somos idiotas e sabemos também que há um caráter que precisa ser moldado. E quem molda caráter é Deus. Então não é só demônio, é caráter também daquela pessoa. A Bíblia também fala das pessoas que são perversas, entendeu? Tem pessoas que são perversas. Os perversos também a gente entrega para Deus. Então, em nome de Jesus, fique com essa palavra na tábua do seu coração. Libere o perdão para quem te feriu, quem te perseguiu, quem te humilhou, no nome de Jesus. O importante é você não ficar doente, a sua alma não ficar doente, porque a vingança é do Senhor, a justiça é do Senhor. Você é filho amado, filho querido do Senhor.
Entendeu? Deus não vai deixar barato. Então, siga a sua vida, saia do lugar da onde você está sendo humilhada, humilhado, bata a sandália dos seus pés e não volte nunca mais àquele lugar, porque a vingança pertence ao Senhor. Espere o agir do Senhor. Libere o perdão para aquela pessoa, no nome de Jesus, libere o perdão, porque a vingança pertence a Deus e não a nós. Amém? Quero estar orando por você, no nome de Jesus. Vamos orar. Coloca a mão no seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado e Pai querido. Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Senhor, essa mulher, esse homem que foi humilhado, que foi pisado, que foi traído, que foi roubado, Senhor Jesus, que foi enganado, que foi injustiçado. Coloco nas tuas mãos, Senhor, para que tu venha, Pai amado e Pai querido, sarar a nossa alma. Porque, Senhor, quando isso acontece conosco, a nossa alma fica ferida. Nós criamos mágoa, rancor no nosso coração, Senhor, e não queremos isso dentro de nós. Então, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, tira toda a mágoa, tira o rancor da nossa alma, do nosso coração, Pai amado e Pai querido, limpa a nossa alma. É como aquele louvor, Senhor, lava o meu coração. Lava o meu coração, Senhor. Lava o meu coração, Senhor. Lava o meu coração, Senhor. Pai amado e Pai querido, lava o coração dessa mulher, lava o coração desse homem, lava a alma, Senhor, para que ele e ela possa liberar o perdão. Senhor, nos ajuda a ter força, a sair do lugar, Senhor, aonde somos humilhados, onde somos pisados e enganados. Nos dá força, Pai, porque muitas das vezes estamos, Senhor, como numa gaiola presa e não temos força de abrir nem a gaiola para sair. Então, em nome de Jesus, entregamos, Senhor, nas tuas mãos, porque tu é o justo juiz, Senhor. A tua palavra diz que a ti pertence a vingança. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego nas tuas mãos. Mas cura a alma desses que estão feridos, Senhor, desses que estão sobrecarregados, desses que foram pisados e humilhados, Pai amado e Pai querido, para que eles possam liberar o perdão e seguir adiante a nossa vida. É o que eu te peço e já te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida. Seja abençoado no nome de Jesus. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que foi injustiçada, foi ferida, foi traído, foi traída, foi humilhada, para que ela saiba, para que ele saiba, sabe, que precisa ser liberado o perdão. A raiz de amargura daqui e daqui precisa sair de dentro de nós, para que o Senhor faça a justiça. Amém? Beijo grande, até a próxima e tenha uma semana cheia da glória e cheia da graça de Deus.